Olá pessoal, então agora, vamos para o nosso segundo vídeo da semana, da quarta semana do curso de Física 4 e também vai ser o nosso último vídeo dessa semana. Por quê? Porque nessa semana vocês vão ter a nossa primeira prova, então vocês vão ter um tempo para discutir, e fazer a prova bem feita. Então vocês vão ter menos vídeos para assistir, a gente vai ter menos conteúdo. Assim seria também numa semana de aula normal, né? Nós teríamos duas aulas com conteúdo e a prova. Então a gente está no cronograma, né? E vocês podem se dedicar bem à prova, tá? Espero que vocês façam uma boa prova. Bom, nessa segunda aula, né? Na primeira a gente viu a onda, a luz, né? Sendo tratada como onda, sendo tratada como partícula. Vimos um pouquinho do histórico, né? Como ela começou sendo imaginada de um jeito. Vimos o princípio de Young, né? Que mostra que uma frente de onda, que diz, né? Que cada ponto de uma frente de onda é considerado uma fonte de onda puntiforme, né? Então você vai ter as frentes de onda são formadas por N ondas secundárias, né? E agora a gente vai ver o fenômeno de reflexão e refração. Tá? Reflexão e refração são fenômenos muito que já eram observados e colocados da maneira matemática, equacionados de maneira certa, muito antes dessa discussão se a luz era onda ou partícula. Tá? Reflexão já era estudada pelos gregos, tá? E refração já antes do ano 1000 já era também conhecido e já era equacionado. Então não é nada muito misterioso. Porém, é muito interessante que quando se começa essa discussão de se a luz é onda ou partícula, a primeira coisa que eles têm que testar é o fenômeno de reflexão e refração. Então o pessoal que diz que a luz era corpúsculo, formado por corpúsculos luminosos, vem e dá a sua explicação para a refração e reflexão. Já o pessoal que diz, não, a luz é uma onda, também vai dar a sua explicação. Então a gente vai mostrar essas. E se vocês lembrarem da aula passada, né, eu termino dizendo assim, olha, tem um momento ali que essa tentativa de mostrar que o fenômeno de refração e reflexão pode ser mostrado e comprovado através desses dois jeitos, vai dar um resultado diferente e quando se confronta esse resultado, a gente tem o, entre aspas, o vencedor nessa disputa se a luz é onda ou partícula, no caso da óptica geométrica. Tá bom? Então vamos para o nosso quadro. Bom, só deixa eu arrumar aqui rapidinho, né? Aqui nós temos agora é reflexão e refração, né? E refração. Certo? Vamos tirar essa barra aqui. Feito, né? Então vamos lá. Então, como a gente vai ver o que é cada fenômeno, mas antes a gente tem que pensar o seguinte. Vamos imaginar, tá? Que uma interface, o que é uma interface, né? Uma linha, né? Entre dois meios homogêneos distintos. E nós vamos considerar dois meios homogêneos, depois dois meios transparentes, por exemplo. Né? Se a gente for pensar dois meios homogêneos distintos e transparentes para a luz visível, a gente pode pensar o ar e a água, o ar e o vidro, a água e o vidro, tá? Então observem que, né, existe uma descontinuidade nesse material. Você está vendo no ar no ar e de repente você entra dentro de uma cuba d'água, ou você entra dentro de um prisma. Então, o teu material muda de uma hora para outra. Então, a gente quer saber o que acontece com esse raio luminoso, o que acontece quando ele chega nessa interface que divide esses dois meios homogêneos. Né? O que acontece? Será que ele some? Será que ele é refletido? Será que ele é refratado? Né? Será que ele entra dentro do teu material? Então, a gente quer ver o que acontece. Tá? Então, primeiro, vamos fazer uma consideração aqui, que é o que? Nós temos nós temos um meio, uma superfície S aqui, tá?
Então, aqui em amarelo aqui a gente tem uma superfície S. Essa superfície está separando dois meios, né? O meio 1 e o meio 2. Tá? Então, acima da superfície S, nós temos o meio 1 e abaixo da superfície S, nós temos 2. Então, veja, quando você tem uma luz incidente aqui colocada como P1, né? Essa luz incidente, esse raio luminoso, quando ele chega nesse ponto aqui da interface entre o meio 1 e o meio 2, o que acontece com o futuro deste raio luminoso? Tá? Então, vamos analisar o ponto P. Então, a gente vai ter que fazer algumas considerações, porque observem que eu coloquei esta superfície S aqui, né? Ela pode ser qualquer superfície em qualquer formato. E ao mesmo tempo, observem que eu coloquei uma linha tangente π aqui, tá? Que é tangente a essa superfície S no ponto P. Então eu vou lá, olho como que essa superfície S ela é feita e eu passo uma linha tangente a lá onde que eu quero, onde que o raio incidente está tocando a superfície. Observe que quando eu coloco uma superfície S, eu estou falando em 3 dimensões. Então eu tenho uma área superficial aqui, aquela linha é uma área, né? Uma película que é uma área. No desenho, eu estou representando S como sendo uma curva, né? Então eu tenho uma linha dessa área aqui, uma curva C, por exemplo. E no espaço tridimensional, π é representado por um plano tangente à superfície. E aqui no nosso desenho, π é a linha tangente ao ponto P. Tá? Então, primeiro, a gente tem que lembrar da aula passada que é quando a gente pode tratar a luz como sendo um raio de luz. Vocês lembram? Né? Com um raio luminoso. Então, a gente pode tratar quando o comprimento de onda ele for muito menor que o tamanho do objeto com o qual a luz vai interagir. Então, observe, se nós pegarmos o raio de curvatura da nossa superfície, né? O que é o raio de curvatura? É a característica, né? Que cada ponto da tua superfície vai ter um raio de curvatura. Por exemplo, numa esfera oca, ela tem um raio de curvatura constante, que é o próprio raio da esfera, tá? Então, o raio de curvatura tem uma equação que você consegue, sabendo a função lá, você consegue tirar o raio de curvatura no ponto, né? Porque a tua superfície ela pode estar mudando, então cada ponto vai ter um raio de curvatura, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma superfície que sobe um morrinho e depois vai para um vale, lá no topo do morrinho, o raio de curvatura está apontando aqui para baixo. Lá no ponto mais baixo do vale, o raio de curvatura está apontando para cima, né? Então, cada ponto vai ter seu raio de curvatura. Mas considerando que o comprimento de onda da nossa luz incidente é muito, muito pequeno em relação ao nosso raio de curvatura, a gente pode considerar essa nossa luz incidente como um raio luminoso. Tá certo? Vai dar certo. Ou seja, nós vamos usar a óptica geométrica para explicar esse fenômeno. Tá? Bom, e claro que, como esse raio de curvatura ali no ponto, então a gente vai, esse comprimento de onda é muito pequeno, a gente vai substituir essa superfície S, a gente vai substituir ela por π. Né? Então, o que a gente vai ter? Agora, o nosso S, ao invés de usar a superfície, nós vamos usar um plano perpendicular à tangente, né, da superfície naquele ponto P. Tudo bem? Bom, já que eu estou usando esse π, né, esse plano π, que é essa linha tangente, quando eu falo a curva que faz parte da minha área, aí vale a gente também denominar um vetor normal. Tá? O vetor normal, que é o que? É o vetor perpendicular a esse plano π, que é perpendicular a essa reta tangente, se nós transformarmos a nossa superfície numa linha, tá? Então, esse n é perpendicular ao plano π tangente ou à linha tangente, se você usar uma curva e não uma superfície, certo? Bom, então vamos lá. Preste atenção agora nessa frase aqui que está em branco, que diz o seguinte, ó, a reflexão e a refração acontecem no plano formado pelo vetor normal e o raio luminoso. Então, observe que se
esse fenômeno está acontecendo no plano, aquilo lá que eu tinha uma superfície, né? Que lá eu já tinha, né? Eu tinha uma superfície, eu posso transformar essa superfície numa única curva. Aquele plano que eu tinha lá, o plano π, que é a tangente à superfície, agora eu posso transformar o quê? A superfície vira uma curva e o nosso plano vira uma reta tangente lá no ponto P. Tá certo? E veja, isso não é uma aproximação, porque se você pegar um único raio, é óbvio que você vai ter infinitos raios e aí você tem que usar, mas se você pegar um único raio, tá? O fenômeno de reflexão e refração deste único raio que você está observando, ele está acontecendo no plano formado por ele e o vetor normal ao ponto que ele está incidindo, tá certo? Bom, quem que é o N, né? Eu já falei, vocês já viram, vocês já lembram de outras disciplinas, mas o N é o vetor unitário perpendicular ao plano π e localizado no plano de incidência. Então, veja, ele é perpendicular ao plano π, mas se a gente for olhar só o plano, fazer uma fatia daquele espaço tridimensional, só uma fatia que contém o raio luminoso e esse vetor normal, se eu fizer essa fatia, o N vai ser perpendicular à curva, né, à tangente lá da curva onde que o ponto P se encontra, tá certo? Então, basicamente, de maneira ilustrativa, a gente vai ter isso aqui, certo? Então, agora a gente parou de ver a superfície, o plano π, agora a gente vem até algo que, de repente, vocês já estão mais acostumados. O que nós estamos desenhando aqui? Estamos desenhando o plano. Quem é esse plano que está desenhado aqui? É o nosso plano de incidência, né? Ou seja, é o plano que contém o raio. Deixa eu só mudar um pouquinho essa cor aqui. É o plano que contém o raio que vem de P1 até P, mais o vetor normal, certo? Então, este plano formado por todo mundo aqui, aqui ainda não, né? Mas este plano aqui é o nosso plano. Vamos primeiro aqui, né? Devagar. Esse nosso plano aqui, ó, formado por esse quadrante aqui, a gente chama de plano de incidência. Tá certo? Quem é o plano de incidência? É o plano onde que a gente tem o raio luminoso e o nosso vetor normal, que é perpendicular ao ponto P, né, aonde que toca aquela interface entre as duas superfícies, entre o meio, né, entre os dois meios, o meio 1 e o meio 2. Tá bom? Quem que é o nosso θ1, esse ângulo em branco? Aí a gente vai chamar de ângulo de incidência. É o ângulo que o raio luminoso, quando está chegando, faz entre o raio luminoso e o vetor normal. Quem é o P1', né? Ou seja, P1'. Este raio aqui que sai do ponto P e vai até o ponto P1', que na verdade vai estar infinito, mas se a gente fixar um P1' ali, a gente vai chamar de raio refletido, tá? Ou seja, o raio incidente, ele chega no ponto P, que é a interface entre os teus dois meios, e você vai ter um raio em amarelo aqui, que a gente vai chamar de raio refletido, tá? E o raio refletido, ele vai fazer... Opa, aqui está errado. Aqui é θ... Perdão. É θ1', tá? Então, esse raio refletido, ele vai fazer um ângulo que a gente chama de θ1' em relação ao eixo normal, tá bom? Então, o que nós temos? Temos um raio branco, que é o raio de incidência, que chega e bate em P com um ângulo θ1. Temos um raio amarelo que é refletido, a gente chama de raio refletido, e ele sai, né, ele é refletido com o ângulo θ1'. Ao mesmo tempo, a gente tem um raio em azul, que nós chamamos de raio refratado.
Tá? Então, o raio refratado é o raio de luz, né? Quando o raio incidente chega no ponto P, uma parte dele continua, mas não na mesma direção que tinha. Tá? Então, esse novo raio de luz, ou seja, a componente do raio de luz que não é refletida, que ela é refratada, observe que ela está mudando de direção. Tá? O quanto que eu posso medir a direção, nós vamos chamar de θ2. Nós vamos chamar que é o ângulo de refração, que é o ângulo que o teu novo raio de luz, o raio PP2, faz com a linha do vetor normal. Né? Eu não vou dizer que é com o vetor normal, porque o normal ele estava para fora da superfície, né? Então é com a linha do vetor normal, tá certo? Agora a questão é o seguinte: nós podemos ter que quando o raio incidente ele chega no ponto P, pode ser que ele vai refletir em outro plano e refratar em outro plano, ou pode estar que todo mundo fica aqui no plano do 4, tá? Então, baseado nisso, resumindo, e para a gente dar o próximo passo, tá? A gente tem um ponto P e a gente tem um raio que chega nesse ponto P. Como a curvatura da superfície ali onde se encontra o ponto P é muito maior que o comprimento de onda do raio que chega, luminoso, a gente pode considerar a óptica geométrica, tá? E a gente observa, e foi observado, né, que quando esse raio chega no ponto P, parte dele é refletido. Então, nós chamamos do raio refletido. Parte dele entra dentro desse outro meio, que nós chamamos do raio refratado. Tá? Então, muito antes dessa discussão se é onda ou partícula, já se tinha leis e que estão corretas e que resolvem matematicamente esses dois casos, tanto o refletido como o refratado. Então, vamos para a lei da reflexão. O que a lei da reflexão diz? A lei da reflexão diz que o raio refletido ele pertence ao plano de incidência, UFA, né? Então é do mesmo plano. Quem é esse plano? O plano formado pelo raio luminoso de incidência e o vetor normal ali no ponto P. Tá? E que o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. Então, o que nós temos? O θ1 era o ângulo de incidência, o θ1' é o ângulo de reflexão, e essa lei está dizendo que é igual. Ah, mas você não vai provar? Não, nós vamos provar, e mais legal, nós vamos provar de maneira corpuscular e de maneira ondulatória, tá bom? Daqui a pouco. Bom, vejam que essa lei da reflexão, os gregos já sabiam essa relação, tá? A lei da refração, ela foi formulada pelo Willebrord Snell, tá? Também conhecida como a lei de Snell. Mas em 981 já tinha, agora me fugiu o nome, mas pesquisador islâmico que já tinha essas relações, só não estavam conseguindo formular como o Snell formulou. Tá? Ele colocou na matemática, então de 1621. E também, para nossa sorte, ele viu e checou que o raio refratado também pertence ao plano de incidência. Tá? Então, aquele nosso desenho original aqui, tá todo mundo no mesmo plano, certo? Então, o P1, o raio P1P está num plano, que está no mesmo plano o PP2 e o PP1'. Tá? Então, todo mundo no mesmo plano, isso facilita demais a nossa vida. E beleza. Bom, qual é a relação que o Snell formulou? Né? Ele diz, olha, que o seno de θ1, ou seja, o seno do ângulo de incidência, dividido pelo seno do ângulo refratado, é igual a uma constante. E essa constante, ele chamou de índice de refração do meio 2 relativo ao meio 1. Então, observem que, naquela época, eles já conseguiam saber, olha, do ar para a água nós temos um índice de refração. Então, se o raio entrar com tal ângulo, sai com outro ângulo. Então, eles tinham os índices de refração para cada meio de maneira experimental, por exemplo. Né? Você vê o ângulo, então você consegue encontrar. Mas eles não estavam relacionando, por exemplo, com as velocidades.
não necessariamente que a gente conhece, tá? Então, vejam que quando o índice de refração 1, 2, né, esse índice aqui, for maior do que 1, o que significa o índice de refração do meio 2 relativo a 1 ser maior do que 1? Significa que o seno de θ1 é maior que o seno de θ2, certo? O seno de θ1 ser maior, se nós olharmos aqui, opa, ó, quem que vai ser o valor do seno, né? Se nós pegarmos aqui o valor do seno, se nós passarmos quanto maior o seno desse ângulo aqui, vai dar uma projeção aqui, né? Então, quanto maior este ângulo aqui, tá? Maior o valor do seno do ângulo dele. E aqui, o reflexo é nesse eixo aqui. Então, quanto maior o θ2 aqui, né, maior vai ser o seno. Tá? Então, isso é importante. Então, observem que quando seno maior, significa um θ1 maior. Então, quando esse cara aqui é maior do que 1, esse índice de refração relativo, significa que o θ1 vai ser maior do que θ2. Então, quando um raio luminoso vem do ar e entra dentro da água, você tem... O que você observa? Você observa que o raio, né, ele vai entrar com θ. Quando ele entra na água, o θ que ele vai entrar na água vai ter que ser menor do que ele entrou. Tá? Porque ele está passando de um meio o meio 2, né, está passando menos refrigerante para o mais refrigerante. Então, quando o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1 for maior do que 1, significa que θ1 é maior do que θ2. Então, o que vai acontecer com o nosso raio? Ele está vindo numa direção e ele vai se aproximar da normal, né? Que é o que está aqui. O meio 2 ele vai ser mais refringente que o meio 1 e o raio refratado se aproxima da normal. Agora vejam, se este valor N, 1, 2, for menor do que 1, significa que θ2 é maior do que θ1. Ou seja, o teu elemento ele vai se afastar. Quando ele vem num ângulo, e aí, ao invés de ele se aproximar da normal, ele vai se afastar da normal. Quando isso acontece, a gente diz que você vai passar do menos refringente para um meio mais... Quando isso acontece, o meio 2 é menos refringente que o meio 1. Né? Então, por exemplo, esse primeiro caso, o que acontece quando você vê um raio luminoso pelo ar e ele entra na água? Né? O meio 2 é mais refringente que o meio 1, que é o ar, e aí o teu raio ele vai se aproximar da normal. Agora, se esse raio, depois da água, ele sai da água, entrar dentro de um cristal, de um vidro, o vidro ele é mais refringente, é menos refringente que não, o contrário, né? Que aqui eu vou estar continuando a mesma ideia. Mas agora, se o meio 2, meio 1, vamos fazer aqui, ó, o meio 1 é o vidro, e agora o meio 2 é a água, tá? Então, quando o raio ele passa do vidro aqui para a água, ele abre, né? Porque ele está passando do meio mais refringente para o menos refringente. Tá certo? Tá? Então, basicamente, do meio menos refringente para o mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal. Do meio mais refringente para o menos refringente, o raio se afasta da normal. O raio refratado. Tá bom? Bom, então, essas duas leis já eram conhecidas e consolidadas e comprovadas que funcionam, etc. Mas agora veio aquela disputa, né? Partícula corpuscular luminosa, onda. Então, o que vão fazer? Provem
né, através da teoria de vocês, que essas duas leis, e aí a gente volta a discutir. Então vamos lá. Então nós vamos fazer agora o tratamento dessas duas leis com uma interpretação corpuscular e depois com uma interpretação ondulatória, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, para a gente explicar a lei da reflexão, o que a gente tem que pensar? Olha, eu tenho uma partícula, tá? Então vamos pensar, pode ser uma bolinha de tênis. Quando essa partícula ela colide ali no ponto P, tá? Aí tem uma reflexão elástica. Observem que o ponto P é totalmente plano, tá? Então a força ali, né, o impulso que você vai acontecer nessa colisão, a força vai ser totalmente perpendicular, né? Força de contato. Então o impulso linear que você vai ganhar ali é somente na direção y. Então isso significa o quê? Que a componente x da velocidade não vai se alterar. Você só vai alterar a componente y, e se é perfeitamente elástico, o que você vai fazer? Você vai somente inverter a direção da velocidade y. Você não vai mudar a intensidade dela, porque senão você vai ter perda de energia, você vai mudar a energia. Tá certo? Então o que a gente tem? Então imaginem, nós temos uma partícula aqui, ó, que eu desenhei. Essa partícula ela tem uma velocidade na direção y e uma velocidade na direção x. Quando a gente soma essas duas, tá? Eu escrevi os três vetores juntos, mas a gente sabe que ou a gente escreve o vetor azul e amarelo, ou escrevemos o vetor branco, tá bom? Mas, como é para explicar para vocês, o vetor branco ele é uma soma vetorial do amarelo com o azul aqui, tá certo? Então, observe, quando essa partícula ela colide, e aí agora ela é refletida, ela sai com uma nova velocidade, que eu fiz em verde. Como o impulso aqui está somente na direção perpendicular ao plano, e isso é sempre, e esse plano ele está no ângulo zero aqui, né? A velocidade x' que essa partícula sai vai ser igual à velocidade x que ela chega. E a velocidade y' que a partícula tem agora vai ser a própria velocidade y, só no sentido contrário, mas em termos de intensidade é a mesma, porque a gente tem a conservação da energia. Tá? Então, se eu não pegar e fizer a tangente do ângulo θ1, o que nós vamos ter? A tangente vai ser Vx por Vy. E a tangente de θ1' vai ser Vx' por Y'. Mas como o Vx' é o próprio Vx e o Y' é o próprio Vy, só de direção, sentido trocado, nós temos que o θ é igual ao θ', como tinha lá a lei da reflexão. Perfeito, explicadinho, né? Então, a luz é uma partícula. Calma, né? Vamos lá. E a lei da refração? Então, a mesma coisa. Observem que agora é um pouquinho, a gente tem que prestar uma atenção no seguinte, porque fazer essa simulação aqui mental, ela tem que ter um certo cuidado. A gente está pensando o seguinte, a gente tem uma partícula viajando, tá? E aí, quando ela encontra a interface da superfície, ela tem uma reação, ela sofre uma reação para entrar nesse outro meio. Quando entrou nesse outro meio, ela continua propagando como se não houvesse mais nenhuma interação agora nesse novo meio. Eu vou tentar com um exemplo mais prático para ver se vocês conseguem entender qual é essa ideia. Imagine que essa nossa partícula agora é uma bolinha de tênis. Eu atiro essa bolinha de tênis no ar e ela entra dentro de uma piscina. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a bolinha de tênis vai entrar dentro da água, da piscina, ela vai sofrer uma interação ali nessa interface, vai mudar alguma coisa nela, mas depois que ela entrou na água, ela continua com velocidade constante. Ela não tem a força de arrasto da água. É isso que a gente está dizendo. Você não vai sentir a força, dizer, porque senão uma hora ela para, né? Porque ela vai lá, você vai sentir a força de arrasto da água. Não. É simplesmente esse objeto está se propagando no meio, e aí quando ele muda do meio, ele se propaga de maneira controlada nesse outro meio, só que essa mudança de meio faz algumas mudanças. Tá? Espero ter ficado claro nesse ponto. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter? De novo, o contato aqui na interface,
para onde que vai estar? Totalmente perpendicular. Então, esse contato, o impulso que você vai receber na hora de entrar, é somente, de novo, só afeta a direção normal, que nós estamos colocando aqui no eixo Y. Então, uma partícula, quando ela muda do meio, né, da sua trajetória, ela se perde entre aspas, tá? Parte da sua componente vertical da sua velocidade e não altera a sua velocidade horizontal. Tá certo? Por quê? Porque você vai ter uma interação ali no momento que você passa essa interface. Certo? Bom, o que a gente viu? Se a velocidade aqui x, né? Essa não vai mudar. Então, nós temos que a velocidade x1 e x2, que é o quê? É a componente x, a componente tangencial da partícula antes dela atravessar o meio, e a componente x da partícula quando ela está no meio 2. Certo? Então, nós estamos dizendo que vai ser igual, porque você vai ter uma interação aqui na interface somente na direção y. Tá bom? Então, se nós observarmos, a gente pode escrever que o seno de θ1, certo? Pode ser o oposto, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o nosso V1, certo? Então, o seno de θ1 é igual ao nosso Vx por V1. Ao mesmo tempo, a gente pode escrever que o seno de θ2, quem é o θ2? É o ângulo de refração, né? O seno deste ângulo aqui, tá? Observe que esse aqui é o θ mais 90, 90 menos θ, porque aqui nós temos 90. Então, é o mesmo θ2 aqui, certo? Então, o seno de θ2 vai ser V2 sobre V. Dessa maneira, o Vx2 pode ser escrito como seno de θ2 vezes V. Bom, como Vx2 é igual a Vx1, a gente pode substituir este valor aqui. De maneira que vamos ter o quê? Seno de θ1 vai ser igual a seno de θ2, V2 sobre V1. Então, observando isso, o que nós temos? Seno de θ1 dividido por seno de θ2 vai ser igual a velocidade 2 dividido pela velocidade 1. Veja, se nós chamarmos que V2 dividido por V1 é o nosso índice de refração relativo entre a superfície 2 em relação à superfície 1, nós chegamos à lei de Snell. Nós chegamos no que a gente queria, a lei da refração. Massa, então a luz se propaga como partícula fechou. Não, mas calma. Olha só que tem um negocinho aqui que causa estranheza. Para eles não, porque eles não conheciam. Vem comigo aqui, ó. O que nós temos? Quando a gente passa, vamos fazer aqui, aqui é a água, aqui é ar, certo? Vou colocar normal aqui. Quando o meu objeto vem aqui com o ângulo θ1, e ele vai passar do meio menos refringente para o mais refringente, ele vai inclinar para cá, não vai? Certo? Aqui é o θ2. Como o θ1 é maior que θ2, esse termo aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Então, como θ1 é maior que θ2, né? Esse termo aqui é maior do que 1, certo? Então, V2 sobre V1 também tem que ser maior do que 1. Perceberam? Vamos pensar na luz. Então, eu estou dizendo que a luz está vindo aqui no ar, o raio luminoso, com uma velocidade, certo? Quando ela muda para a água, ela vai ter outra velocidade, que vai ser maior que a velocidade que ela tinha no ar. Então, se a gente olhar agora, com nossa cabeça de agora, com nosso todo estudo de agora, com todo o nosso conhecimento, vai dizer assim, absurdo. Ali já tinha que ter parado. Ele está dizendo que a luz tem uma velocidade maior na água que no ar. Mas não, calma.
Eles não sabiam, eles não tinham medido a luz na água, a luz no ar, para dizer que isso não é verdade. Para eles é isso. Né? Então nós chegamos na lei de Snell, bate, a única coisa que isso para isso acontecer, a velocidade é isso, aí está a resposta. A luz na água tinha uma velocidade maior que a luz no ar. Pronto, acabou. Né? Claro, isso é o que eles pensavam. Né? A gente sabe que isso não é verdade, mas era a solução que eles buscavam. Né? Bom, então aqui é o que eu comentei. E tem um outro problema também, que é o seguinte: como explicar de maneira corpuscular que aquele teu raio que chega no ponto P, parte dele é refletido e parte dele é refratado como partícula. E aí? Bom, isso era um ponto que enfraquecia a teoria corpuscular. E Newton, lembra que eu falei lá na aula passada sobre Newton, que ele começou a cogitar a dualidade onda-partícula, da maneira dele, naquela época, etc. O que Newton falou? Ele falou assim, não, peraí. Existe a lei do acesso, né? Que é o quê? Junto com essa linha, esse conjunto de partículas corpusculares luminosas, vai uma onda, se propaga uma onda junto, que essa onda ela faz o acesso. Né? O que seria esse acesso? Em um momento essa onda facilita a refração, em outro momento essa onda ela facilita a reflexão. Então, essa onda que está se propagando junto com o raio luminoso, com os corpúsculos luminosos, está fazendo com que, num período, ela refrata, num período, ela reflete. Ela libera o acesso para a refração, libera o acesso para a reflexão na interação com o material. Então, observe que, claro, quando você tem um feixe com infinitas partículas luminosas chegando ali, e parte é refratada, parte é refletida, você não consegue identificar e ver que quantas estão sendo, né? Você vê uma continuidade devido à grande quantidade. Então o Newton ele já estava pensando, né, que era uma das respostas, porque ele sabia que esse fato enfraquecia a teoria corpuscular. Eu acho muito legal isso, muito legal mesmo, tá? Bom, beleza. Agora vamos para essas duas leis, agora explicadas através da teoria ondulatória. Bom, primeiro que a teoria ondulatória, né, ela não tem o problema que a gente tinha da tua onda ser refletida e refratada ao mesmo tempo. Né? Parte ser refletida, parte ser refratada. É só pensar que nos problemas mais simples da ondulatória, se você pegar uma corda com uma densidade menor e conectar ela numa corda com densidade maior, quando eu dou um pulso na corda de densidade menor, esse pulso vem. Quando ele chega na densidade maior, parte do pulso é refratado, continua, mas parte do pulso volta. Não é? É refletido. Então, para a onda já era normal você ter a onda, parte dela sendo refratada, parte sendo refletida. Então, isso já era um ponto que já dava mais para dizer assim, não, tem que ser onda, porque o fenômeno de refração e reflexão acontecendo ao mesmo tempo é a onda. Tá? E agora, nós vamos usar os princípios de Jung para reflexão, apesar que Jung não pensava que a luz era uma coisa contínua, ele pensava como ondas em termos de pulsos luminosos. Mas as cogitações dele, né, o tratado dele, através, dá para a gente entender e dá para explicar também. Tá? Só um minutinho aqui, gente, só um pouquinho. Tá doido, tive que salvar aqui a cachorrinha aqui, a pequena tá querendo pular do sofá, peraí. Ó, ela aqui, ó, queria pular do sofá, um ponto mais alto, daí tive que ir lá resgatar. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Bom, então o que nós tínhamos, né? Vamos usar o princípio de Jung para reflexão.
Vamos agora, a gente tem que prestar bastante atenção agora, tá? Então, a linha branca, tá? Que vai de P1 até Q, essa linha aqui, nós vamos imaginar que é a frente de onda incidente, tá? Então, essa frente de onda aqui, ela chega num tempo t, branco, certo? E essa frente de onda azul, tá? Ela está desenhada no momento quando... O que foi, Trube? Agora todos os cachorros querem atenção, né? Agora veio a Trube. Essa é muito grande para eu levantar no colo e mostrar para vocês, tá? Então agora, o que nós vamos ter? A frente de onda azul vai ser o quê? Uma foto, porque imagine, quando essa frente de onda branca começa a chegar nesse nosso material aqui, né? Ela não volta toda de uma vez, né? Cada pedacinho de frente de onda, porque lembra que a frente de onda é composta por infinitos pontos pontiformes, cada um emitindo ondas secundárias. Então, a hora que esse ponto aqui, no ponto Q, a frente chega, ela já começa a refletir, e ela vai refletindo, né? Então, cada ponto vai refletindo até o momento que, depois de um certo tempo T, tá? A nossa frente de onda está nesse formato azul. Estão entendendo? Então, vejam. Esse desenho azul é quando o ponto P1 chegou no ponto P. Tá certo? É como cada pontinho aqui, ó, depois de um tempo, nós estamos nessa frente de onda branca, depois de um tempo, esse aqui some e já começa a voltar, e assim vai, até o momento que, quando P1 chega em P, o ponto Q, inicialmente ali, vai estar em Q1. Ó, essa aqui, ó, a frente de onda secundária. Tá? Então, isso está acontecendo com todos os pontos. Todos os pontos. Tá? Espero que tenha ficado claro. Isso é bem importante. Tá? Então, vamos analisar aqui. A distância, quando eu bati a foto, que minha frente de onda estava no ponto Q e no ponto P1, quando eu bati a foto, o ponto P1 está a uma distância D1. Então, o raio luminoso aqui de P1, né, essa fonte pontiforme, está a uma distância D1 de P. Quando P1 chega aqui, tá? Esse pedaço branco que estava aqui, em Q, vai estar lá em Q1, que eu vou chamar de Q1 linha. Entenderam? Então, quando o ponto P, que estava aqui, ó, inicialmente, ó, ponto P1 e o ponto Q. Quando o ponto P1 chega em P, o ponto Q chega em Q1 linha. Fechou? Isso é bem importante. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não, vocês olhem com calma, pausem o vídeo, façam as anotações. Observem que, no momento que eu parei essa frente de onda ali em P1, ele está a uma distância D1 do ponto P. Certo? E observe que o raio luminoso e a frente de onda, elas sempre estão o quê? 90 graus. Certo? Então, se eu tenho um ângulo com a normal de θ1, este ângulo que eu risquei aqui vai ser 90 menos θ1. Como aqui é 90, este ângulo aqui também vai ser θ1. Certo? Então, observem que... Bom, aqui está o que eu já tinha falado para vocês, né? Que olha só, que P1 atinge o ponto P após esse tempo aqui, certo? Uma vez que D1 vai ser a distância de P1 entre P1 e P, e V é a velocidade da onda no meio. Já D2, quem é D2? D2 é este caminho aqui, tá? Que D2 vai ser quem? Vai ser a distância entre o ponto Q1 e o ponto Q, tá? Nesse intervalo, nesse mesmo intervalo de tempo T. Né? O tempo que levou de P1 até P é o mesmo tempo que levou de Q até Q1. Eu não sei se as distâncias são as mesmas, mas o tempo é o mesmo.
porque eu estou analisando, né, eu soltei ali o cronômetro, quando chegou lá eu pausei o cronômetro, então os tempos foram os mesmos. Contudo, a nossa onda mudou o meio? Não mudou o meio. Então a velocidade com que ela se propaga no meio mudou? Não mudou. Então nós vamos ter que V e Q2, né? V e V2, a velocidade da frente de onda branca do ponto P1 e a velocidade do ponto Q até Q1, a velocidade deles é o mesmo, porque o meio é o mesmo. Então isso implica que D2 é igual a D1. Bom, observe que o seno de θ1, seno aquele seno amarelo, pode ser dado por... Veja que o ângulo de 90 está aqui, então cuidado que às vezes parece que essa linha branca é a hipotenusa, mas não é. A hipotenusa é essa linha preta aqui, tá? Porque o ângulo de 90 está lá, então a linha branca e a linha rosa são os catetos. Então observe que o seno de θ1 vai ser o cateto oposto, que é D1, pela hipotenusa, que é QP. Ao mesmo tempo, o seno de θ', θ1', né? O seno de θ1', observe que se aqui é θ1', aqui vai ser 90 menos θ1', então aqui é θ1' também. O seno vai ser D2 sobre a distância QP. Logo, como D2 é igual a D1, θ1 pode ser, vai ser igual a θ1'. Né? Então, o ângulo de incidência em relação ao normal é igual ao ângulo do raio refletido em relação a normal, tá certo? Então, primeira lei da reflexão, ok para a teoria ondulatória. Agora vamos para a refração, certo? Bom, o que nós temos? Observe, nós temos a nossa linha branca de novo, que é o nosso raio incidente. Imaginem que assim que o nosso ponto, ó, aqui está o nosso raio, quando ele chega aqui no nosso ponto Q, tá? Essa ponta aqui da nossa frente de onda, a outra ponta da frente de onda está lá em P1. Perfeito? Né? Observe que quando P1 chegar no ponto P, o tempo que levou para P1 vir até o ponto P vai ser o mesmo tempo que vai levar para o ponto Q, que estava aqui inicialmente, chegar aqui no nosso Q2, vou chamar, que é no meio 2. Né? Veja, estou trocando em meio. E observe que já dá para ver, o Everton fez torto. Não, mas veja, o D2 pode ser diferente do D1 agora. Por quê? Porque a velocidade com que a onda se propaga no meio 2 é diferente da velocidade que a onda se propaga no meio 1. Mas o tempo que levou para esse P1 chegar até aqui é o mesmo tempo que levou para esse ponto que estava aqui chegar até aqui. Certo? Bom, o que nós sabemos? D2 vai ser a velocidade da onda no meio 2 vezes o tempo, e o D1 é a velocidade no meio 1 vezes o tempo. Se nós olharmos, observem só o seguinte. Aqui nós temos 90, né? Que é o ângulo da nova frente de onda com a onda secundária que criou ela. Né? O conjunto, a família, o invólucro, né? Se aqui nós temos θ2 aqui, este ângulo aqui é 90 menos θ2, então nós temos θ2 aqui. Então, seno... Bom, eu já estava falando do θ1 primeiro, mas é a mesma coisa, né? Observem só. Se aqui nós temos 90, né? Então, se aqui nós temos θ1, aqui nós temos 90 menos θ1. Logo, aqui nós temos θ1. Fechou? Então, o seno de θ1 é o oposto, que é D1. Quem é D1? V1 vezes T, pela distância QP. Ao mesmo tempo, o seno de θ2 vai ser a distância D2 por QP. A distância D2 é V2 vezes o tempo dividido por QP. Logo, QP, que é essa distância entre o ponto Q e o ponto P, que é comum às duas frentes de onda, pode ser escrita como V2T seno de θ2. O que nós vamos fazer? Vamos substituir essa distância
aqui. Quando a gente faz essa substituição, né? Então, eu tenho o seno de θ1, V1t, agora V2t seno de θ2, né? Esse tempo aqui vai dividir com esse aqui. Nós vamos colocar isso aqui, né? Dividindo, então inverte, então fica o V2 embaixo e o seno lá em cima. Quando a gente reescreve, o que nós temos que θ1, seno de θ1 igual a V1, seno de θ1, divide o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, vai ser a velocidade que tua onda tinha no meio 1 dividido pela velocidade que tinha no meio 2. Se nós chamarmos agora aquele índice de refração relativo de 2 em relação a 1 de V1 sobre V2, nós temos a nossa equação de Snell comprovada para o meio ondulatório. Mas repare que comprovou e deu diferente quando a gente via na parte corpuscular. Né? Porque se vocês lembrarem, corpuscular dava V2 sobre V1. E que até a gente chamou a atenção que era um probleminha. Problemão, no caso, né? Depois que sabe, né? Então, reparem que aqui o que nós estamos dizendo, quando θ vai passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o θ se aproxima da normal. E isso diminui o valor do seno. Lembra? Então, quando você passa do ar para a água, esse valor aqui vai ser ar para a água. Esse valor aqui, né, vai ser maior do que 1. Logo, o V1 sobre o V2 tem que ser maior do que 1. Ou seja, V1 é maior que 2. Então, nesse caso, ele está dizendo que a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz na água, que é diferente do que deu na teoria corpuscular. Né? Então, ficou esse impasse até que Foucault e Fizeau, em 1800, então vejam que isso era coisas lá de 1700, 1600, olha o tempo que passa, né? Em 1850, Foucault e Fizeau mostraram que a velocidade da luz na água era menor que no ar. E aí foi o triunfo da teoria ondulatória para a onda luminosa, certo? E aí só depois, lá em 1905, com o fóton, que a teoria corpuscular volta a entrar na parada, até a quântica vem dizer que é onda e a partícula aí convivam juntas, né? Então vejam que isso é muito legal, né? E então aí finalizou tudo, essa disputa parou e aí assumiram que a luz, sim, era uma onda. E aí depois, quando Maxwell encontra o valor da velocidade de propagação do mundo eletromagnético igual à velocidade de propagação da luz, ele diz, olha, além da luz ser onda, ela também é uma onda eletromagnética. Tá? Joia? É isso aí. Bom, e aí para finalizar a aula, tá, o que a gente tem? Porque se você, poxa, mas lá no ensino médio eu via a lei de Snell diferente, né? Não tem problema. É porque era escrito em relação ao índice de refração absoluto. O que é o índice de refração absoluto? Então, a gente pode ter o índice N de refração de um meio em relação ao vácuo. Então, quando eu pego o índice de refração, ao invés de fazer o índice de refração do meio 2 em relação a 1, eu faço qual é o índice de refração do meu meio 2 em relação ao vácuo. Ou seja, qual é a relação da água em relação ao vácuo. Qual é a relação do vidro em relação ao vácuo, do ar em relação ao vácuo, certo? Esse N12, agora a gente vai falar N. Então, quando eu digo N1, é o índice de refração que o meu elemento tem no meio 1. Tá? Não é mais relativo, é no meio 1. É o índice de refração que ele tem, não. O índice de refração do meio 1. Tá? Então, a gente chama isso de índice de refração absoluto. Tá? Então, lembrando que a velocidade da luz no vácuo é C, então o que nós vamos ter? O nosso índice de refração absoluto vai ser medido por C dividido pela velocidade que a luz tem nesse meio, certo? Então vai ser o índice de refração do ar, vai ser
a velocidade c dividido pela velocidade que a luz tem no ar. Qual é o índice de refração da água? Vai ser o N da água, vai ser igual à velocidade da luz, o C no vácuo, dividido pela velocidade que a luz tem na água, e assim por diante. Tá? Então veja que nós podemos, como a gente tinha que o índice relativo do meio 2 em relação a 1 escrito como V1 sobre V2, a gente pode escrever V1 como sendo C sobre N1, e o V2 pode ser escrito como C sobre N2, né? Simplesmente passa esse V para o lado de cá e o N para o lado de cá. Então, vamos ter que o índice relativo do meio 2 em relação a 1 vai ser o índice absoluto do meio 2 dividido pelo índice absoluto do meio 1, certo? E dessa forma, a gente pode escrever a lei de Snell, que a maioria das pessoas estão acostumadas, né? Que é o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo de refração, ângulo de refratado. Certo? E para finalizar, tá? Então, o tempo que leva uma onda luminosa leva para percorrer uma distância, o tempo para uma frente de onda luminosa leva para percorrer uma distância d em um meio de índice de refração n, ou seja, qual é o tempo que uma onda luminosa leva para percorrer uma distância d no índice de refração n, ou seja, uma distância d na água, no ar, né? Então, o tempo ele pode ser escrito como essa distância d dividido pela velocidade que ele tem no meio, concorda? Isso é o básico, né? Então, o tempo vai ser a distância pela velocidade que ele tem lá naquele meio. Essa velocidade ela pode ser escrita como C sobre N, não é isso que a gente tinha visto? A velocidade pode ser escrita como C sobre N. Tá bom, tudo? C sobre N. E aí, o que a gente escreve? O tempo vai ser esse ND sobre C. Esse ND, vamos chamar de caminho óptico, que mais para frente a gente vai usar, que é bem importante a gente entender. Tá? Então, esse é o caminho óptico. Fechou? Então, pessoal, a nossa aula finaliza aqui e também finaliza a nossa quarta semana, né? Não sei se vocês estão assistindo o vídeo depois e ter entregue a prova, ou se estão assistindo antes, então já espero que tenham feito uma boa prova, tá? E aí, semana que vem, a gente retoma com a parte da ótica geométrica, reflexão total, espelhos, tem bastante coisa. Aí depois a gente tem a ótica física, né, difração, interferência, então tem bastante coisa para a gente trabalhar com nossos raios luminosos, com a nossa onda luminosa, tá bom? Até a próxima, então. Valeu, pessoal!